Convido a igreja a abrir a santa palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Evangelho de João, capítulo 3. Do versículo 1 até o versículo 15. Os irmãos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então ele perguntou a Deus: pode ser isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos, visto tudo, não aceitas o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me crestes, como crereis se vos falar celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa o Filho do Homem exaltado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar mais uma vez, os olhos, curva sua cabeça. Deus soberano, de infinita graça e misericórdia. Senhor, a tua palavra foi lida aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa falar aos corações de cada um aqui nessa noite, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha iluminar a mente e o coração de cada um que está aqui, meu Deus. Que o Senhor possa me usar, apesar das minhas falhas, dos meus defeitos, das minhas deficiências, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de mim. Que o teu Santo Espírito venha iluminar nessa noite, Senhor, para que possamos transmitir a tua palavra com fidelidade, a tua verdade. E que o teu Santo Espírito, Senhor, venha falar aos corações nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma das marcas de uma igreja saudável é um entendimento bíblico, é um entendimento verdadeiro acerca da conversão, da verdadeira conversão. É fundamental que a igreja entenda o que é a conversão. Essa é uma das de uma igreja saudável, de uma igreja constante, de uma igreja que avança e de uma igreja que tem verdadeiros convertidos, verdadeiros seguidores de Jesus nos seus bancos, nas suas fileiras. E esse é o tema da mensagem que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, eu gostaria de refletir nessa noite acerca
da verdadeira conversão, acerca daquilo que o texto nos mostra. O que esse encontro de Nicodemos com Jesus e o que a palavra nos mostra, o que Jesus quer nos ensinar nessa noite, acerca da palavra, acerca do nascer de novo, do novo nascimento. Jesus, meus irmãos, ele não aceita uma fé superficial. Muitos podem achar que uma conversão pode ser um chamado, uma resposta a um apelo. Quem nunca ouviu aquele apelo, né? Quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Aí a pessoa levanta, vem aqui na frente, nós vamos fazer uma oração. E a pessoa faz uma oração e alguns entendem que já houve uma conversão. Ganhei essa alma para Jesus. Quem nunca ouviu isso? Fazer parte da igreja, assinar o rol de membros, ter uma carteirinha da igreja, se batizar nas águas, desenvolver atividades na igreja, limpar a igreja, fazer atividades sociais. Será que tudo isso mostra que a pessoa verdadeiramente nasceu de novo? Ela é verdadeiramente convertida? Aqui nós vemos o encontro de Nicodemos com Jesus. E a palavra nos mostra, logo no começo, que Nicodemos era um fariseu, era um dos principais dos fariseus, um dos principais dos judeus. Ele não era qualquer um. Essa era a pessoa que estava tendo um encontro com Jesus. E o curioso, meus irmãos, é que Jesus não falou de novo nascimento com ninguém. Ele não falou de novo nascimento com Zaqueu. Ele não falou de novo nascimento com a mulher samaritana. Ele não falou de novo nascimento sequer com o ladrão da cruz. Não falou. Mas aqui ele faz questão de entrar nessa questão. De entrar na questão do que é necessário para entrar no reino de Deus. Aqui ele está falando não com qualquer um. Ele está falando com um religioso. Está falando com um rabi. Alguém que conhece a Torá, a lei de Deus, os mandamentos. Um líder, um dos principais dos judeus. E esse, meus irmãos, automaticamente, quando vê Jesus, ele reconhece quem é Jesus. Veja lá no versículo 2. Ele chama Jesus de Rabi. E diz mais: sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Ele reconhece Jesus. Ele sabe com quem ele está lidando. Nicodemos já havia visto Jesus operar sinais e milagres. Se você olhar nos versículos anteriores, Jesus já havia transformado água em vinho, já havia operado milagres, sinais e maravilhas e prodígios. Então ele sabia com quem ele estava lidando. E a palavra nos mostra também que Nicodemos foi ter com Jesus, veja no texto, de noite. Ele foi de noite falar com o Senhor. Aqui alguns teólogos entendem que ele foi falar com o Senhor à noite especificamente, porque ele estava com receio do que os seus pares iam achar, do que os judeus iam achar, de ver um dos seus principais curioso acerca de Jesus, querendo ouvir Jesus. Outras interpretações
que Nicodemos não quis atrapalhar Jesus durante o dia. Afinal de contas, o rabi desenvolvia a sua atividade na sinagoga durante o dia. Ele procurou à noite. Outros entendem que aqui a noite significa trevas, escuridão. É a escuridão de Nicodemos, da situação de Nicodemos de pecado, encontrando-se com a luz desse mundo, que é Jesus. Mas Nicodemos, meus irmãos, ele está impressionado nesse momento com os sinais, com aquilo que Jesus vinha fazendo. Veja lá o versículo 23 do capítulo 2, um pouco antes. Estando ele, Jesus, em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Jesus estava operando os sinais. E ele reconhece, Nicodemos reconhece, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, ninguém, se Deus não estiver com ele. Reconhece Jesus como um profeta. E Jesus, meus irmãos, como Deus encarnado, onisciente, ele sabe o que está no coração de Nicodemos. Ele sabe exatamente o que está no coração de Nicodemos. Qual é a sua dúvida? E o curioso é que quando alguém questiona Jesus, os fariseus principalmente, geralmente Jesus responde com uma pergunta retórica. Responde com uma pergunta, para querer extrair deles o que eles querem saber. Mas aqui o curioso é que Jesus não pergunta nada para Nicodemos. Jesus, sabendo o que estava no coração dele, já responde imediatamente o que ele quer saber. Veja lá o versículo 3. A isto, Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele já entra aqui no cerne da questão. É como se Jesus estivesse dizendo: você veio me questionar, você veio até mim por conta dos sinais que eu operei. Mas eu quero entrar em algo mais profundo com você. Eu não sou um milagreiro. Eu não vim só para isso. Mas eu vou entrar aqui com você naquilo que eu vim fazer, que é salvar os meus. E ele entra na questão espiritual. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E por que Jesus fala isso, meus irmãos? O que significa nascer de novo? Por que nascer de novo? Nicodemos não entende. Nicodemos entende que nascer de novo seria voltar para o ventre da mãe. Seria um nascer físico, um nascer material, uma reencarnação. Mas não é isso que Jesus está dizendo. E por que nascer de novo? Em primeiro lugar, meus irmãos, nascer de novo, porque a inclinação do coração do homem é contra Deus. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, não há um justo sequer. Todos se desviaram. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então jamais alguém pode conhecer a Deus se o próprio Deus não se revelar, não tocar em seu coração. É o que nós vemos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça que você está aqui nessa noite.
É pela graça que você foi alcançado, que você é salvo. E o que é graça? Favor imerecido de Deus. Deus não tinha obrigação nenhuma de te salvar e de me salvar. Nenhuma. Todos nós estávamos caminhando para o abismo, para a perdição eterna. E somos salvos como? Mediante a fé. É pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu destaquei a importância de estarmos numa igreja bíblica. Uma igreja sólida, com a sã doutrina. É pela pregação, meus irmãos, expositiva, lúcida do Evangelho, que vidas serão alcançadas. Não tem nenhum outro artifício para que isso aconteça. E isso não vem da gente. Não vem da gente. Não vem da nossa eloquência. Não vem do nosso preparo. Pode-se fazer doutorado em teologia, e é válido o estudo, é válido, mas isso não vem de nós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Segunda questão, por que nascer de novo? Sem o novo nascimento, não se pode ver e entrar no reino de Deus. É o que Jesus diz. Quem não nascer de novo, não entra no reino de Deus. A não ser que Deus mude as disposições internas da alma. Tire o coração de pedra da pessoa e coloque um coração de carne. Que haja uma regeneração verdadeira. Essa pessoa jamais poderá entrar no reino de Deus. Terceiro ponto. Uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para entrarmos no reino de Deus. O que isso significa? As pessoas estavam vendo os milagres de Jesus e cria nele. Nicodemos se admirou com os milagres de Jesus, os milagres que ele praticava. Ainda hoje, meus irmãos, as pessoas procuram Jesus por conta dos milagres. Eu vou naquela igreja porque lá está dizendo, tem uma faixa, que terça-feira é a terça-feira dos milagres urgentes. Eu já vi isso. Milagre urgente. Milagre no seu tempo, no meu tempo. Como se Jesus fosse obrigado a curar. Por isso que essas igrejas ficam assim. Ficam lotadas. Mas como a sã doutrina, a palavra não é pregada, não produz novo nascimento. Não produz conversão genuína. Quando nós plantamos uma igreja, nós vemos isso claramente. Que pessoas de outros ministérios que a verdadeira palavra não é pregada, eles começam a chegar. E eles conhecem Jesus, já se converteram, responderam ao apelo, mas não nasceram de novo. Não nasceram de novo. E aí eles se arrependem, eles conhecem o verdadeiro evangelho. Então, crer em milagres, pura e simplesmente, não é suficiente para nos salvar. Veja que Nicodemos aqui, meus irmãos, no texto, ele chega em Jesus proferindo os mais profundos elogios a Jesus. Sabemos que é mestre, chama Jesus de mestre, chama Jesus de rabi, elogia Jesus, dizendo que esses sinais ninguém pode fazer se Deus não estiver com ele. Mas aí Jesus muda, desvia o assunto e mostra para ele o que verdadeiramente importa. Qual é a necessidade urgente de Nicodemos? Nicodemos, você precisa nascer de novo.
Você é mestre em Israel. Você é líder religioso. Mas você precisa nascer de novo. Nascer de novo, meus irmãos, é uma ordem expressa de Jesus para nós. Lá no céu, meus irmãos, não vai entrar presbiteriano, batista, assembleiano, metodista, católico. Lá no céu vai entrar quem nasceu de novo. É simples. Não pode ver o reino de Deus quem não nascer de novo. Está expresso no texto. Sem um novo nascimento, meus irmãos, a pessoa ainda fica presa nesse mundo. Ela não consegue deixar as coisas que ela amava para trás. Não há uma mudança de mentalidade. A pessoa que nasce de novo, ela tem uma metanoia, uma mudança de mente. O que isso significa? Aquilo que ela amava no mundo, hoje ela odeia. Amava balada, amava festa, barzinho, bebedices. Hoje ela odeia. Odiava a palavra de Deus, odiava ouvir falar de Deus. Odiava ler a Bíblia. E hoje ela ama. Ela mergulha nesse livro. Não consegue ficar sem. Deposita toda a sua esperança, toda a sua vida em Cristo Jesus. Eu quero trabalhar com os irmãos aqui o que não é novo nascimento. O que não é. Novo nascimento, meus irmãos, não é ser bem-sucedido financeiramente. Não é isso. Aqui já cai por terra a teologia da prosperidade. Venha para Jesus, que Ele vai resolver seus problemas financeiros. Você está desempregado? Você vai virar empresário. Você anda de Fusca, vai ter uma BMW. Não é isso o Evangelho. Ah, mas então você quer dizer que, como crentes, nós temos que viver na miséria. Não, não é isso que eu estou dizendo. Há cristãos financeiramente ricos. Ricos. Mas vai ver o coração dele. Vai ver a disposição dele. Investe na obra, apoia missionário, ajuda na plantação de igreja. Nos Estados Unidos, o fundador da aveia Quaker, cristão, ele começou doando 10% do faturamento da sua empresa para a obra missionária. E ele foi aumentando, 20%, 30%, ele chegou a doar 70% do faturamento da sua empresa para a obra missionária, construção de faculdade de teologia. Mas o fundamento não é ser bem-sucedido financeiramente. Nicodemos era rico. Era rico. Mas o dinheiro não satisfazia a sua alma, tanto que ele foi até Jesus. Ele era rico, mas não era salvo. E quantas pessoas nós vemos nos dias de hoje dessa forma? Rico, mas não é salvo. Rico com depressão. Porque a riqueza não supre o vazio da nossa alma. Não supre. Só Cristo é capaz de suprir esse vazio. O novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. Nicodemos era mestre em Israel.
um rabi, um doutor na palavra, mas não era salvo. Não era salvo. Meus irmãos, títulos teológicos, títulos religiosos não salvam ninguém. A pessoa dizer que fez esse curso, ainda que seja bíblico, não quer dizer que ela seja salva. Se ela não nasceu de novo, não quer dizer nada. Novo nascimento não equivale a pessoa ser profundamente religiosa. Nicodemos era um fariseu, um dos principais dos judeus, como diz a palavra. Ele era membro do grupo mais radical, mais conservador de Israel, da religião judaica. Era Nicodemos. Seguia diversas regras que eles mesmos deram uma nova interpretação. Porque a lei não dizia nada disso. Nós sabemos que os judeus colocaram diversas leis deles próprios para o povo. Na verdade, eles construíam um sistema de salvação pelas obras. Pelas obras. Siga isso e você será salvo. Toda falsa doutrina, meus irmãos, começa assim. A palavra de Deus já não se torna suficiente. Alguém teve uma revelação, alguém teve um sonho e começa a colocar regras que não estão na palavra. Imagina que amanhã alguém surgisse e falasse, olha, só é convertido, as irmãs, por exemplo, se elas vierem de coque. Se elas usarem saia até o pé. Não se depilarem mais. É isso que a palavra está dizendo? O novo nascimento é uma transformação de dentro para fora. E não de fora para dentro. Jesus disse para os fariseus, sepulcros caiados. Por fora vocês estão bonitos, mas por dentro vocês estão mortos. Então o novo nascimento é uma transformação de dentro para fora. É um novo coração. O novo nascimento, meus irmãos, não equivale a ter um cargo de liderança da igreja. Não equivale. Nicodemos era um dos principais dos judeus, ocupava um cargo de liderança. E ninguém vai entrar no céu só por ser pastor, só por ser presbítero, só por ser diácono, missionário ou líder de igreja. Isso não quer dizer nada. Eu vi um pastor certa vez dizer, nunca mais esqueci. Ele falou, irmãos, quer me conhecer? Conviva comigo. 4 meses na minha casa, todo dia. Aí vocês vão me conhecer. Aí vocês vão me conhecer, verdadeiramente. Eu conheço o Cris há 8 anos. Conheço, por isso que eu falei aqui no começo. Agora, alguns dos irmãos que estão aí não me conhecem, estão me conhecendo hoje. Para poder saber quem eu sou verdadeiramente, minha família, minha esposa, tem que conviver comigo. Para eu conhecer os irmãos, preciso conviver com os irmãos. Novo nascimento não equivale a ter as informações certas sobre Jesus. Nicodemos reconheceu que ele era mestre, reconheceu que ele era rabi, reconheceu que ele vinha da parte de Deus. Mas saber quem é Jesus, pura e simplesmente, não quer dizer, não é bastante para levar ao céu. O Christian disse aqui, na liturgia, aqueles que vão dizer, Senhor, Senhor, profetizei em seu nome, fiz muitos milagres em seu nome.
Eis que vos direi abertamente, diz a palavra. Jesus vai dizer abertamente para essas pessoas: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Diz que conhece a Jesus, mas pratica iniquidade. Não tem frutos dignos de arrependimento. Foi falado sobre a videira verdadeira aqui. O novo nascimento, meus irmãos, não equivale a uma reforma moral pura e simplesmente. Não é algo que a gente possa fazer. Há muitas pessoas decentes nessa terra que nunca nasceram de novo. Pessoas dignas, pessoas honestas, pagam suas contas em dia, não passam a perna em ninguém, honradas com a sociedade. Como Nicodemos. Nicodemos era honrado, ele seguia as regras, a lei, a Torá. Pessoas que nunca se entregaram ao vício, à bebida, ao fumo, mas que por si só por isso, não serão salvas, se não nascerem de novo. Não é pelos nossos méritos, mas é pelo mérito de Cristo. E o que é o novo nascimento, então? Nós vimos o que não é. O que é? Essa pergunta que Nicodemos faz a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Versículo 4. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha a compreensão de alguém que era doutor da lei. Jesus sabe o que está no coração de Nicodemos. E ele responde: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. A conversão, ela significa uma mudança de direção, uma mudança de vida. É impossível alguém dizer que se converteu e não mudar. E não mudar. O que significa? A pessoa está indo para o abismo. Conversão, ela converte 180 graus. Não é 360, né? Porque 360 ela vai para o mesmo lugar. 180 graus. Do abismo para o reino de Deus. Tudo se faz novo. Uma nova mente, uma nova família na fé, novas pessoas, nova família na fé. Somos uma família na fé. Novos desejos. Amava o pecado, se deliciava com o pecado. Hoje tem nojo, tem repulsa. Novas preferências, novos temores, novas condutas. Estudando esse tema aqui, eu quero trazer 3 exemplos para os irmãos. 3. No livro do Mark Dever, são 9 marcas de uma igreja saudável. Ele cita um exemplo de um homem que tromba com uma mulher na rua. Ele conhecia a mulher. E fala: olha, eu não sou mais aquele quem eu era. Eu quero te pedir perdão. A mulher ficou: como perdão? O que está acontecendo e tal? Ele falou: eu sou o homem que te estuprei há 13 anos atrás. Eu sou o homem que te estuprei há 13 anos atrás. Eu não sou aquele homem. Eu quero te pedir perdão. Se converteu.
Augusto Nicodemos, dando testemunho da sua vida, pastor Augusto Nicodemos, ele, certa feita, antes da sua conversão, ele assaltou um posto de gasolina. Ele assaltou um posto de gasolina. E ele conhecia o dono do posto. Mas devia estar de máscara, né? Fazendo um assalto. Certa feita ele se converteu. E aquilo ficou incomodando o coração dele. Aquilo ficou incomodando. E ele falou para o pai dele: pai, se eu não for lá falar com esse homem, eu vou morrer. Eu vou morrer. Se eu não for lá e restituir aquilo que eu roubei, não sei o que vai ser da minha vida. Tá bom, filho, então arruma o dinheiro e vai lá. Bate na porta do homem. Ô, seu fulano, o senhor lembra de mim? Lembro, você ia lá no posto, né? Ficava lá com seus amigos e tal. Pois é, eu vim aqui restituir esse dinheiro aqui. Mas o que é isso aí? Sabe aquele assalto que teve aquele dia, assim, sei? Fui eu que assaltei. Fui eu que assaltei o senhor. Eu vim aqui para te pedir perdão. E te restituir com juros e correção aquilo que eu defraudei. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o nascer de novo. Como Zaqueu, quando ele viu a Jesus. Senhor, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus diz: hoje entrou a salvação nessa casa, a salvação. Ali Zaqueu foi salvo. Regeneração. Nasceu de novo. A regeneração, o novo nascimento, meus irmãos, é uma obra exclusiva de Deus. É Deus que opera. Ninguém de nós pode operar o novo nascimento, a salvação por nós mesmos. Você já viu algum morto dar vida para si mesmo? A palavra nos diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como no vale de ossos secos, lá do livro de Ezequiel. Ezequiel, fale para esses ossos. Através da palavra, o Senhor vai dando vida, vai trazendo vida para aquele vale de ossos secos. É o Senhor que opera. É uma obra do Senhor. Só Deus pode dar vida. Só o Espírito de Deus pode nos regenerar. O novo nascimento, meus irmãos, é uma transformação interior, realizada pelo Espírito. Veja o versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos ainda não entendia. Pode voltar alguém sendo velho ao ventre materno? Mas isso que Jesus está dizendo aqui, estava no livro de Ezequiel. Que Deus, através da água e através do Espírito, ia trazer vida para o seu povo. Mas o doutor da lei aqui não lembrava. Não sabia. Então a água aqui, meus irmãos, se refere ao batismo de João. Algo que já tinha acontecido, o batismo de Jesus, foi com água. Lá no versículo 32 do capítulo 1, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, quem me enviou batizar com água, me disse: aquele quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o novo nascimento não é algo superficial, algo relativo. É algo concreto, é algo profundo. É algo que mostra a verdadeira mudança na vida das pessoas. Na vida daqueles que se dizem cristãos. A mudança é tão radical que ela tem novos hábitos, novos desejos,
novas opiniões, novos apetites, nova esperança. Minha esperança está em Cristo, o meu Salvador. Essa palavra é loucura para o mundo, para os que perecem. Mas como diz a palavra, para nós é poder de Deus. O novo nascimento, meus irmãos, é uma obra soberana do Senhor e misteriosa do Espírito Santo. Como é confortante, meus irmãos, nós descansarmos na soberania de Deus, um atributo de Deus. Tão esquecido ultimamente, quase ninguém fala mais da soberania de Deus. Uma pregação antropocêntrica, que o homem é o centro de tudo, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas necessidades. Mas louvado seja Deus por entendermos que quem alcança, quem salva, é o Senhor, é o próprio Deus. E qual é o nosso papel? É pregar. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda a criatura. O ide não é só para nós, não é só para a liderança. O pastor, o diácono, o presbítero, é sua também. No seu emprego, no seu trabalho, na sua família, aproveitando as oportunidades que o Senhor concede. E quem vai convencer? O Espírito Santo, o próprio Senhor, aquele seu familiar, que muitas vezes nós achamos que não tem mais jeito. A nossa carne, aquilo lá não tem mais jeito, aquilo lá já era. Não há impossível para Deus. Para o homem é impossível, para Deus não. Nossa tarefa é continuar pregando com a nossa boca e com o nosso testemunho de vida. Não adianta não viver o que prega. Não adianta. Não adianta. Então nós vemos aqui, no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O vento é livre. Quem consegue dominar o vento? Alguém aqui consegue dominar o vento? Jesus dominou lá no Mar da Galileia. Dominou o vento e a tempestade. Mas ele é Deus. Nós não conseguimos. Tem hora que o vento bate para lá, tem hora que o vento bate para cá, tem hora que o vento bate para lá. Ele sopra para onde quer. E assim é o Espírito de Deus. Ele é livre, soberano. Ninguém pode deter. Então a obra do Espírito, o que Jesus está dizendo aqui, ela é soberana. Ela é eficaz. E Nicodemos não entende ainda. Com toda essa explicação de Jesus, ele ainda não entende. Veja versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Aí Jesus dá a resposta para ele: mas tu é mestre em Israel e não compreendeis essas coisas? Ele não compreendia as coisas do Espírito. Ele ainda estava preso nos milagres de Jesus, naquilo que Jesus já vinha fazendo ali, cura, milagres, sinais. Não entendia as coisas do Espírito. É o que Jesus diz lá no versículo 12. Se tratando das coisas terrenas, vocês não crê? Vocês não crê se eu estou falando das coisas celestiais? É só uma obra soberana do Espírito. Então qual que é a condição, meus irmãos? A condição para o novo nascimento. Nicodemos não duvida da necessidade do novo nascimento, mas ele questiona a possibilidade. Ele não compreende como alguém pode ser transformado, ter um novo coração, totalmente transformado. Ele imagina que ele tem que voltar para o ventre da mãe dele.
Novamente, não é uma obra carnal, mas é uma obra celestial. Aí ele diz aqui o Senhor Jesus: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Então, para explicar essas coisas, só quem esteve lá, como o Senhor Jesus. É isso que ele está querendo dizer. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ele veio de lá. No princípio era o Verbo, diz lá no capítulo 1. E o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo é Jesus. E aqui Jesus faz um relato lá do Antigo Testamento, lá do deserto, do povo de Israel, saindo do Egito para Canaã. Ele faz essa analogia aqui no versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, o que é essa passagem, meus irmãos? A serpente de bronze. Porque o povo de Israel vinha desobedecendo ao Senhor. O Senhor mandou serpentes abrasadas para picar e matar o seu próprio povo desobediente, de dura cerviz. E quem não morreu, quem conseguiu salvar, foi falar com Moisés: Moisés, me livra disso, pelo amor de Deus. Moisés intercedeu pelo povo, orou pelo povo, e o Senhor: Moisés, cria uma serpente, e quem olhar para ela, ainda que picado, vai se salvar. E essa serpente aponta para Jesus. Como essa mesma serpente foi levantada, olha lá, versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aquele que está morto em seus delitos e pecados, está morto. E olha para Jesus, como os israelitas olhou para a serpente, e todo aquele que nele crê, versículo 15, tem a vida eterna. Aquele que está morto e olha para Cristo, é liberto da morte eterna. Então o que precisamos fazer, meus irmãos? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer os seus pecados. Quando Jesus inicia o seu ministério, conforme nós vemos lá no Evangelho de Marcos, bem no começo, lá no capítulo 1, quando ele abre a boca para começar o seu ministério, o que ele fala? Arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso. É isso. Reconhecer os seus pecados, se arrepender verdadeiramente. E, em segundo lugar, crer que Jesus levou os nossos pecados na cruz. Nos justificou, te justificou. Nós não poderíamos nos salvar nós mesmos. Esse nascer de novo não é um ato que vem exclusivamente de nós. Vem do Senhor, em primeiro lugar. E quais são os resultados desse novo nascimento? O primeiro deles, como foi falado, é o livramento da condenação. Não há um justo sequer, todos pecaram, estão destituídos. Como pode um juiz, um justo juiz, não condenar alguém condenado? Condenar alguém que cometeu um crime. Você já imaginou isso? Alguém comete um crime e um juiz justo ir lá e absolver essa pessoa? Um estupro, enfim. Ele estaria sendo injusto. E como Deus aplica a sua justiça em nós? Enviando seu Filho na cruz. Para me salvar. Para te salvar. Então, a regeneração, o novo nascimento, livre e te livra da condenação eterna. Nos garante a vida eterna. Esse é o segundo ponto.
Você tem a garantia da vida eterna. E esse é o principal do ministério de Jesus. Não é te dar um carro novo, não é te dar uma casa nova, embora Ele possa fazer, pela sua infinita misericórdia, e se Ele fizer, louvado seja o nome dEle, e se Ele não fizer, louvado seja o nome dEle, porque Ele é soberano, Ele entende o que você precisa, na exata medida. E essa garantia você tem que ter no seu coração, essa certeza da vida eterna. É perseverar. Aquele que foi alcançado, ele naturalmente ele persevera no Senhor. Não é a primeira luta, a primeira tempestade, o primeiro vento que ele abandona, ele vira as costas. Ele continua. É a perseverança dos santos. Um dos pontos, dos 5 pontos do calvinismo. A perseverança dos santos. Ele persevera. Terceiro, ele caminha com Jesus, ele continua caminhando com Jesus, na luz. Agora o seu prazer está em Deus, está nas coisas de Deus. Está em fazer a vontade de Deus, em entender a vontade de Deus. Ele tem uma nova mente, um novo coração, um novo desejo, uma nova vida. As pessoas veem a transformação, meus irmãos, elas veem. Você está sendo vigiado 24 horas por dia, por Deus e pelas pessoas. As pessoas, seja no seu trabalho, na sua família, onde for, quando você fala, sou cristão, ela começa a te observar. Começa a observar a sua postura, começa a observar o seu linguajar, como você trata os outros, e vê a diferença. A pessoa que verdadeiramente nasce de novo, se converte, o outro diz, está diferente, mudou. Isso é para a glória de Deus, glorifica a Deus. O testemunho traz impacto, meus irmãos. Não é só falar, eu sou crente. Não é só isso. Não é só evangelizar. O testemunho fala muito sobre nós. Testemunho prático. Novas preferências. Resumindo, passa das trevas para a luz. Quem encontrou Jesus, encontrou a luz. Encontrou aquilo que vai satisfazer o seu coração, vai preencher o seu coração, vai tirar o coração de pedra, dar um coração de carne e trazer salvação para a nossa vida. Eu estava comentando com a minha esposa ontem, como seria se passasse na televisão que estava na nossa frente, no nosso quarto, se passasse um flash da minha vida antes da minha conversão, antes de ser alcançado pelo Espírito Santo, e vendo isso agora, seria desesperador. Porque eu lembro muitas coisas, e hoje eu tenho vergonha. Novos hábitos, nova postura. Meus irmãos. Irmãos, se alguém aqui se identificou com essa palavra e verdadeiramente nasceu de novo, que tem a segurança da salvação, frutos do Espírito, louvado seja Deus pela sua vida. Que você possa perseverar. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, todos. Há alguns aqui com mais idade, que eu estou vendo aqui. Até aqui te sustentou o Senhor.
Até aqui me sustentou. Quantos dias você já viveu? Você já fez esse cálculo? Quantos dias você já viveu? A gente fala em você ainda não nasceu de novo, conhece Jesus, mas ainda não houve uma transformação na sua vida. Ore por isso, busque isso. O Senhor é fiel e justo para te salvar, para te alcançar. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos orar.